Hello, ladies and gentlemen. Nesta aula, nós vamos ver complaints, requests and offers. Complaints, queixas, reclamações. Requests, pedidos. E offers, oferecimentos. In this unit, we are going to show you one more way to talk about the future. It's the simple future, the future with the auxiliary verb will. Very useful. We will also look at the simple past, which is very useful too. Sometimes things don't work as they should, and we must make complaints, requests, and offers about them. We will see how this can be done politely in English. And in the review session, we will look at colors. So let's start this colorful class. Às vezes, pedimos uma cadeira preta e nos enviam uma verde. Então, precisamos relembrar as cores em inglês para reclamar e pedir a cadeira certa. Então, pay attention now, o quadro Review com Colors. Vamos lá. Watch, listen and repeat. White, yellow, red, blue, green, pink, brown, orange, gray, purple. Vamos praticar as cores? A brincadeira é assim, eu vou falar uma frase e você vai completar essa frase em inglês. Então, por exemplo, eu vou falar the sky is, e você blue. The sky is blue, ok? Vamos lá? The sun is, that's right, yellow. The grass is, very good, green. The grass is green. Milk is, yes, white. Milk is white. Very good. Coffee is black. Coffee is black. Very good. Let's continue. Chocolate is brown. Chocolate is brown. Excellent. Let's continue. Grapes are, yes, purple. Grapes are purple. Elephants are gray. Elephants are gray. Very good. Algumas pessoas usam a expressão white elephant, que você deve conhecer, né? Elefante branco, que significa uma coisa pesada, que você não consegue vender, que não tem função. Mas normalmente elephants are gray. Tudo bem? Vamos para frente. O assunto a seguir é o simple future. Para que nós usamos, como se constroem as frases. Vamos lá? O simple future é usado com o auxiliar will. E nós usamos para fazer previsões, promessas e sempre que tomamos assim uma decisão espontânea. Por exemplo, fazer uma previsão. Eu vou dizer, it will be very hot in Salvador. It will be very hot in Salvador. Também usamos para fazer uma promessa. Por exemplo, I will personally make sure you receive the goods. I will personally make sure you receive the goods. Também usamos o simple future para mostrar que você tomou uma decisão espontânea. Por exemplo, I'll take you to the airport. I'll take you to the airport. Na afirmativa, usa-se will, ou a sua contração apóstrofo LL na escrita, ou som de L, seguido do verbo. Por exemplo, I will remember to send the invoice. I will remember to send the invoice. Na negativa, usa-se won't, que é a contração de will mais not. Fala-se won't. Por exemplo, this error won't happen again. This error won't happen again. E na interrogativa, usa-se primeiro will, depois o sujeito. Por exemplo, will the equipment we ordered come today? Will the equipment we ordered come today? A seguir, temos que ver um outro tempo bastante importante, que é o simple past. O simple past
é um tempo usado para falar de ações que aconteceram em um passado definido. Por exemplo, last week. Preste atenção. Mary went to New York last week. Mary went to New York last week. Como você percebeu, nesta frase você tem uma expressão de tempo que define a ação no passado, last week. É assim que nós usamos o simple present. E o went, que você tem aí, é a forma passada do verbo go, ok? Comecemos agora com os regular verbs. Há dois tipos de verbos em inglês, regulares e irregulares. Os verbos regulares simplesmente acrescentam ed para formar o passado. Para você fazer uma frase no simple past, basta você saber o verbo e acrescentar ed na escrita. Às vezes, se o verbo termina em e, você vai acrescentar apenas o d. É importante também você saber que na fala é um pouquinho mais complicado. Então, na escrita você tem duas alternativas, né? ed ou simplesmente d. Na fala, a pronúncia desse ed pode ser de três maneiras. Ele pode ser pronunciado com o som d, com o som t ou com o som id, ok? Então tem que prestar atenção como o verbo é pronunciado. Review. Preste bem atenção no que você vai ver agora. Attention, please. Regular verbs mais ed ou mais d igual a simple past. Arrive mais d, arrived. Ask mais ed, asked. Wait mais ed, waited. Nós temos que ver as três formas dos verbos no passado. A afirmativa, a negativa e a interrogativa. Tem que prestar bastante atenção neste caso, porque quando você está usando a negativa, por exemplo, você vai ver que o verbo principal volta para a forma normal dele, perdendo o ed. Então, preste bem atenção. Veremos agora a affirmative form. Para se fazer a afirmativa em inglês, você vai precisar usar o verbo na sua forma passada. Veja, inicialmente, alguns exemplos com verbos regulares. Lembrando a você que os verbos regulares simplesmente acrescentam ed, ou às vezes apenas d se o verbo já terminar com e. O caso do verbo arrive, que termina com ve. Então, como é que ele vai ficar? Uma frase com o verbo arrive. I arrived yesterday. I arrived yesterday. Eu cheguei ontem. Outro exemplo com o verbo ask. Preste atenção. O verbo ask termina com K, você vai acrescentar ed na escrita. E na pronúncia vai soar como se fosse um T. Asked. Juliet asked how much the computer was. Juliet asked how much the computer was. A Juliet perguntou quanto custava o computador. Mais um exemplo, agora com o verbo wait. O verbo wait, como termina com o som T, você não vai fazer o ed soar nem T, nem D, que são os dois sons mais comuns. Quando o verbo termina com o som T, você vai falar o ed com o som id. Então o verbo, por exemplo, esperar, wait, no passado vai ser waited. Waited. Preste atenção. My secretary waited for your call this morning. My secretary waited for your call this morning. Minha secretária esperou pela sua chamada, pelo seu telefonema hoje de manhã. Na negativa, usa-se o verbo auxiliar did mais a partícula not, que normalmente se combinam formando a expressão didn't. E note que, na hora que você usa o didn't, o verbo principal vai perder o ed. Então estaria errado você falar I didn't arrived. Isso seria um erro em inglês. Como é que seria o correto? I didn't arrive yesterday. I didn't arrive yesterday. Eu não cheguei ontem. Outro exemplo, agora com o verbo ask, que você lembra, na afirmativa era asked. Vai perder o ed na hora de fazer a negativa. Ficaria assim, Juliet didn't ask how much the computer was. Juliet didn't ask how much the computer was. A Juliet não perguntou quanto custava o computador. My secretary didn't wait for your call this morning. My secretary didn't wait for your call this morning. Você notou? Não é mais waited, é didn't wait. Lembrando então que sempre que você faz a negativa, você vai usar didn't e o verbo principal
vai perder o ED, ok? Como é que nós fazemos a interrogativa? Vamos ver o interrogative. Na interrogativa, você vai usar esse verbo auxiliar did na frente do sujeito. E toda vez que você tem did, o verbo principal vai voltar para a sua forma original. Então, o arrive, lá na afirmativa era arrived, na negativa era didn't arrive. Agora, na interrogativa, vai ser did you arrive. Por exemplo, did you arrive yesterday? Did you arrive yesterday? Percebeu? Did you arrive? Como é que são as respostas curtas? Yes, I did. Ou, no, I didn't. Did you arrive yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Ok? Outro exemplo. Did Jennifer ask how much the computer was? Did Jennifer ask how much the computer was? Yes, she did. No, she didn't. Yes, she did. No, she didn't. Ok? Último exemplo. Aquele da secretária esperando a chamada. Como é que ficaria se a minha secretária esperou pela sua chamada hoje de manhã? Seria assim em inglês. Did my secretary wait for your call this morning? Did my secretary wait for your call this morning? Yes, she did. No, she didn't. Yes, she did. No, she didn't. Muita gente acha que um dos calos de falar no passado em inglês são os famosos irregular verbs. Porque não é tão simples. Você não pode apenas acrescentar ed e está resolvido, né? Os verbos irregulares precisam ser aprendidos um a um, precisam ser decorados. Então, vamos lá, vamos praticar. Você vai aprender esses verbos que eles são muito importantes e você precisa para o dia a dia, precisa para usar o passado corretamente. Break, broke. Bring, brought. Catch, caught. Come, came. Drink, drank. Get, got. Go, went. Have, had. Ride, rode. Run, ran. Sleep, slept. Speak, spoke. Swim, swam. Take, took. Teach, taught. Tell, told. Think, thought. Write, wrote. Você notou que nós não fomos dando tradução de cada verbo. Por quê? Só para te dar um exemplo, o verbo get, que no passado é got, é um verbo com muitos sentidos. Se você começar a listar os sentidos, vai fazer uma lista enorme de sentidos que você só vai entender realmente quando você vir o verbo usado corretamente em contexto. O verbo get pode significar, por exemplo, obter, conseguir, ganhar. Então, I got a job, eu consegui um emprego. I got a present, eu ganhei um presente. Então, você tem que ver no contexto. Um outro verbo parecido com o verbo get é o verbo take, que também tem vários sentidos. Take pode ser tomar, no sentido de tirar, no sentido de embarcar. Take a plane, embarcar num avião. Então, no passado seria I took a plane. Como é que você veio aqui? I took a plane. Eu embarquei num avião, eu vim de avião. Pode ser também take no sentido de tomar alguma coisa. Take it, pode te levar. I took it, eu peguei. Então, esses verbos, a gente não vai dando a tradução uma a uma, porque eles têm muitas traduções. E assim como get, take, você também encontra muitos outros verbos desse tipo. E o interessante é você prestar atenção no contexto para entender qual está sendo o sentido naquele contexto. Tá? O contexto é rei. O verbo significa alguma coisa, as palavras significam alguma coisa no contexto.
Vamos continuar praticando, mostrando exemplos práticos dos verbos. Primeiro exemplo, olhe na tela a figura e preste atenção. I came yesterday. I came yesterday. Eu vim ontem. Próximo exemplo, olhe lá na tela. Veja o exemplo. Rachel bought a computer. Rachel bought a computer. A Rachel comprou um computador. I didn't come yesterday. I didn't come yesterday. Eu não vim ontem. Rachel didn't buy a computer. Rachel didn't buy a computer. Ela não comprou um computador. E a pergunta, did you come yesterday? Did you come yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did Rachel buy a computer? Did Rachel buy a computer? Yes, she did. No, she didn't. Agora, vamos fazer um exercício divertido. O nome do exercício é Odd Man Out. Ao pé da letra, Odd Man Out significa o quê? Out é para fora. Man, você sabe, homem. E o que significa odd? Odd significa ímpar. Então, o homem ímpar para fora. Ou seja, aquele que não tem par, sai. Então, como é que é esse exercício? Eu falo 3 ou 4 palavras e aquela que não pertence ao grupo, você tem que destacar. Você tem que dizer, esta não é do grupo. Só para te dar um exemplo bem simples. Se eu falar, por exemplo, man, dog, woman, boy, nesse caso, o odd man out, o cara que sai, seria dog. Por quê? Porque o outro é man, woman, boy, são seres humanos. Quem não se encaixaria seria o dog, porque não pertence ao grupo. Entendeu como funciona? É um exercício legal, você vai gostar de fazer. Primeiro odd man out. Pay attention. Preste atenção. Came, bought, met, arrived. Came, bought, met, arrived. Quem que é o estranho no ninho? Quem que é o odd man out? Arrived. Muito bem. Por que arrived é o odd man out? Porque é o único verbo regular. Came, bought, met são verbos irregulares. Muito bem, continuemos. Próximo odd man out. Ask, wait, buy, walk. Ask, wait, buy, walk. Think, pense. Ask, wait, buy, walk. Qual é o estranho no ninho? Isso, o estranho no ninho é buy. Por quê? Porque é o único dos verbos que estão aí que é irregular. Ask, asked, wait, waited, walk, walked. Mas o buy é buy, bought. É o verbo irregular. Vamos para frente? Lá vai o próximo. Waited, asked, walked, worked. Waited, asked, walked, worked. Esse é o mais difícil. Preste atenção, ouça bem. Mais uma vez. Waited, asked, walked, worked. Qual que é? É o waited. É o único que tem o som do ED diferente. Asked, walked, worked. Todos têm o som T para o ED. Já o waited tem o som id. Waited. Ok? Gostou da brincadeira? É uma das maneiras de você estudar os verbos irregulares, fazendo joguinhos como esse, odd man out, escrevendo em cartões, tentando decorar, repetindo. Há várias maneiras, mas é importante a gente conhecer os verbos irregulares. Ok? Vamos para frente. Making complaints. Nós vamos ver agora uma encenação em que a nossa conhecida Jennifer vai ligar para uma loja de materiais de escritório e vai reclamar, porque ela fez um pedido há mais de uma semana e a encomenda não chegou. Então, ela vai passar o número do pedido ao atendente e o atendente vai dizer que vai enviar o pedido imediatamente, vai se desculpar e a Jennifer vai terminar dizendo para ele que espera que isso não aconteça mais. Vamos ver a encenação? Pay attention. Home and Office Supplies, can I help you? Hi, this is Jennifer from Core Enterprises. I'm calling to make a complaint. I'm sorry to hear that. What seems to be the problem? I'm afraid I placed an order last week and they didn't deliver it. I guess they forgot about it. What's your order number, please? Just a moment. It's 02173. We are very sorry.
I will make sure they send it to you immediately. Okay, thank you. Please, don't let this happen again, okay? It won't. You have my word. Okay, thank you. E aí, conseguiu entender tudo, compreender tudo? Tenho certeza que você está entendendo muito. Mas, para garantir que você vai entender tudo, nós vamos ver de novo a situação, a cena, desta vez com as legendas em inglês. Pay attention, listen and read. Home and Office Supplies, can I help you? Hi, this is Jennifer from Core Enterprises. I'm calling to make a complaint. I'm sorry to hear that. What seems to be the problem? I'm afraid I placed an order last week and they didn't deliver it. I guess they forgot about it. What's your order number, please? Just a moment. It's 02173. We are very sorry. I will make sure they send it to you immediately. Okay, thank you. Please, don't let this happen again, okay? It won't. You have my word. Okay, thank you. Você entendeu tudinho agora, não é? Nós precisamos destacar algumas expressões usadas no diálogo que são muito importantes e que você deve conhecer. Você deve ter reparado que o atendente perguntou: What seems to be the problem? What seems to be the problem? Que significa, qual parece ser o problema? Então, essa é uma expressão bastante importante. Você não precisa usar o seems, que significa parecer, também pode dizer what's the problem, mas fica um pouco brusco. As pessoas procuram fazer com que isso não soe de uma maneira assim, talvez muito excessivamente forte, ou a palavra problem já tem algumas conotações. Então, what seems to be the problem, qual parece ser o problema, deixa assim um pouquinho mais amena a expressão. Você deve ter notado também alguns verbos importantes como place an order. Place an order significa fazer um pedido. I placed an order. Eu fiz um pedido, ok? Place an order. Fazer um pedido. Outro verbo importante. Make a complaint. Essa expressão, make a complaint, você deve conhecer. Vai significar, então, fazer uma reclamação. Make a complaint, ok? Por último, a Jennifer não ficou muito satisfeita e não deixou muito barato essa história de a loja não ter entregue o pedido na data combinada. E ela disse então ao atendente: Please don't let it happen again. Please don't let it happen again. Ou seja, por favor, não deixe que isso aconteça novamente. Ao que o atendente respondeu: It won't. Olha aí o verbo will que nós estamos estudando. It won't. Não vai, não acontecerá mais. Vamos para frente? Próximo assunto, making requests and making offers. Making requests, fazer um pedido. Making offers, fazer uma oferta, fazer um oferecimento. Nós vamos ver primeiro uma encenação em que Jennifer vai ter que fazer uma oferta, vai ter que fazer um oferecimento a um cliente. A situação é a seguinte: Jennifer atende uma ligação de um cliente cujo monitor ele encomendou, chegou, mas chegou quebrado. Como a Jennifer não tem um modelo semelhante ao que foi enviado, ela vai ter que fazer uma oferta a esse cliente. Vai ter que oferecer, enviar um outro monitor, ela vai oferecer um monitor maior e ver se o cliente concorda. Preste atenção, pay attention, listen up, vamos lá. Core Enterprise, can I help you? Hi, this is Bob from SAS Industries. I'm calling about the computer screen we ordered from you. What seems to be the problem? I received the order yesterday, but I'm afraid the screen got broken. Oh, I'm very sorry to hear that. What order number was it? It's 8021. Could you send me another one as soon as possible? I don't have any in the stock. Why don't I send you an MK1022 model? It's bigger and you don't need to pay the difference. That will be fantastic. Thank you very much. You're welcome. And I apologize for the inconvenience again. Bye. Bye. E aí, entendeu tudo? Viu como a Jennifer foi atenciosa, querendo sempre a satisfação do cliente, atendendo com educação, pedindo desculpas. Você deve ter percebido tudo isso. Mas, para ter certeza que você entendeu
tudinho, everything. Você vai ver novamente o diálogo, desta vez com as legendas em inglês. Vamos lá? Core Enterprise, can I help you? Hi, this is Bob from SAS Industries. I'm calling about the computer screen we ordered from you. What seems to be the problem? I received the order yesterday, but I'm afraid the screen got broken. Oh, I'm very sorry to hear that. What order number was it? It's 8021. Could you send me another one as soon as possible? I don't have any in the stock. Why don't I send you an MK1022 model? It's bigger, and you don't need to pay the difference. That will be fantastic. Thank you very much. You're welcome. And I apologize for the inconvenience again. Bye. Bye. E aí, entendeu tudo? Viu que interessante o diálogo? Notou a diplomacia da nossa amiga Jennifer para contornar o problema? Aparecem nesse diálogo muitas expressões interessantes. Vamos vê-las. Common expressions, expressões usuais para esse tipo de assunto, complaints. Você notou, por exemplo, I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Eu sinto ouvir isso. Você também pode dizer I apologize quando alguma coisa deu errada, quando o cliente está reclamando. I apologize significa, eu peço perdão, eu peço desculpas pelo que aconteceu. Essas expressões são muito importantes. Complaints, queixas. Nós usamos as seguintes expressões para quando é preciso responder a uma queixa, é preciso explicar o que aconteceu. Pay attention. I'll make sure the item will be delivered tomorrow. I'll make sure the item will be delivered tomorrow. Make sure, certificar-se. Então, esta frase, eu vou me certificar que esse item vai ser entregue amanhã. Make sure. You have my word. You have my word. O que significa? Você tem minha palavra. Palavra de honra que isso vai acontecer. You have my word. It won't happen again. It won't happen again. O que significa? Não vai mais acontecer. Ok? Aquela expressão que nós já comentamos. What seems to be the problem? What seems to be the problem? Qual parece ser o problema? Qual seria o problema? Ok? I apologize for the inconvenience. I apologize for the inconvenience. Eu sinto muito pelo inconveniente. Errar é humano, pessoas. O que nós precisamos é saber usar as expressões corretas para nos desculpar quando isso acontece. Vamos falar agora de requests, pedidos. Eu quero fazer um pedido. Normalmente, para fazer pedidos, nós usamos os verbos modais. Quais são esses verbos modais? Principalmente, dos mais usados, o verbo can e também o verbo could. Por exemplo, can you turn off your cell phone, please? Can you turn off your cell phone, please? Você pode desligar o seu celular, por favor? Um exemplo com could. Could you open the window? Could you open the window? Você poderia abrir a janela, por favor? Também podemos usar, para fazer esses pedidos, o auxiliar would. Por exemplo, would you send the technician tomorrow? Would you send the technician tomorrow? Você poderia enviar o técnico amanhã? Podemos também usar o auxiliar will para fazer esse tipo de pedido. Por exemplo, will you take me to the airport on Friday? Will you take me to the airport on Friday? Você me leva ao aeroporto na sexta-feira? Offers, oferecimentos. Como nós fazemos uma oferta, um oferecimento? Nós podemos usar o modal verb, o auxiliary verb will, para fazer ofertas, oferecimentos. Você pode, por exemplo, dizer assim, I'll finish the report for you. I'll finish the report for you. Eu estou oferecendo para terminar o relatório por você. Eu termino o relatório por você. As expressões how about, why don't you, let e let's são também usadas para dar sugestões. Por exemplo, how about I make us some coffee? How about I make us some coffee? Que tal se eu fizer um café para a gente? Boa ideia, hein? Coffee. Why don't I schedule a meeting to discuss this?
Why don't I schedule a meeting to discuss this? Por que eu não marco uma reunião para que a gente possa discutir isso? Um outro exemplo. Let me get you a pen. Eu percebo que você está tentando escrever, não tem nenhum material para escrever, eu falo, let me get you a pen. Deixa que eu te arrumo, que eu consigo para você uma caneta, ok? E um último exemplo. Let's get a taxi. It's late. Let's get a taxi. It's late. Vamos pegar um táxi. Já está muito tarde. Você viu então, nesta aula, várias maneiras, várias expressões muito úteis para você reclamar, para você fazer um oferecimento, todas funções muito importantes no inglês. E não esquecer também que nós estudamos o Simple Past, muito importante, não deixe de estudar os verbos no passado e também estudamos o futuro, que é estruturalmente mais simples, tenho certeza de que você pegou muito bem. Até a próxima, thank you very much, bye bye. E a nossa dica de hoje? Uma dica muito boa, felizmente barata, você vai lucrar muito com isso, aprender muito inglês e se divertir, que é a melhor maneira de aprender. Disse muito em inglês, what's learned with pleasure is learned full measure. O que se aprende com prazer, se aprende para valer. A dica é a revista Crosswords, que é um especial do Coquetel, que é publicado pela editora Ediouro Publicações. Essa revista você encontra em todas as bancas, é baratinha e você vai aprender muitas palavras se divertindo. Há vários tipos de testes, como cruzadinhas e criptogramas e caça-palavras. Muito, muito interessante. Você vai gostar, vai se divertir e provavelmente vai se viciar também. Curta, é muito legal. E essa é a nossa dica. Revista Crosswords da Ediouro Coquetel.